Ok, aqui estamos, muito bem. E vamos poder começar. E vou começando me apresentando. Ahm, e primeiro vou começando a dizer o que eu não sou. Normalmente se diz o que se é, mas eu acho importante porque o tema que vamos desenvolver, que está relacionado com este livro, não é? Do Feminino Reencontrado. Este livro foi escrito e lançado em 2008, já tem bastante tempo, mas foi reeditado há 2 anos atrás, não pela mesma editora, mas pela pessoa que já me tinha pedido a escrever o livro em 2008. E foi reeditado porque já não estava no mercado há muitos anos e havia muitos pedidos de pessoas, de mulheres principalmente, que queriam comprar. Foi por essa razão que foi reeditado, porque na realidade é um livro que ajudou já muitas pessoas a entender-se melhor, muitas mulheres e homens também têm lido. E a razão, voltando ao tema, porque que eu vou dizer o que eu não sou, é porque é um tema um pouco escorregadio, ou seja, é um tema que traz muitos temas dentro dele e que pode ser levado às vezes um pouco à confusão e é utilizado por muitas pessoas para muitas coisas. Então, por isso que eu quero desde já esclarecer o que eu não sou. Então, eu primeiro não sou feminista, feminista no sentido do feminismo que hoje em dia temos. Eu sou talvez uma feminista da guarda antiga, não é? Das primeiras feministas dos anos 50, 60, que explodiram porque tinha que ser, porque já eram tantos séculos de um patriarcado horrível e que já tinha chegado a um estado tão dramático de sofrimento que explodiram e fizeram muitas coisas para que as coisas mudem. O feminismo atual não gosto dele, acho um feminismo altamente politizado. Eu sou filha de uma grande feminista e não me faz minimamente sentido. Então, não sou essa feminista, não sou. Também não faço parte do movimento do woke, não sou wokeista, não concordo com o wokeismo. Acho que o wokeismo, quando foi iniciado também no final do século XIX, fazia imenso sentido, sim senhora. Acho que as minorias têm que ser ajudadas, reconhecidas, sem dúvida alguma, mas o que está também na maneira que está a ser politizado e manipulado não me faz minimamente sentido. Então, também não sou wokeista. Também não sou praticante de grupos de sacerdotisas, de druidezas, de diosas, de não sei que das quantas, que não sou do movimento Wicca, não sou New Agers. Pronto, todo esse tipo de movimentos também não faço parte desses movimentos. Respeito o que cada uma faz, mas também a minha maneira de trabalhar em termos do feminino não passa por essas práticas e nem por esse lado extremista, em certos casos, castrador do masculino e, e onde há uma procura de usar o feminino, as mulheres, também não me faz sentido. Pronto, queria deixar isso tudo bem claro. O que é que eu sou? Eu sou uma mulher de quase 60 anos, nasci na França, vivo em Portugal há 36 anos, sou formada em psicologia clínica, com várias especializações, uma especialização em psicologia junguiana um, e, e transpessoal, sou arteterapeuta, sou formada em psicogenealogia, tenho uma especialização em intervenção assistida com equinos, que pratico há 20 anos. Fui a pioneira em Portugal da psicoterapia assistida por cavalos, com cavalos. E outra vertente também da minha prática como terapeuta são as plantas da Amazônia. Trabalho principalmente com o tabaco terapêutico, que é ainda outra maneira de se trabalhar, e que estudo já há quase 10 anos.
ok? Então, pronto, mais ou menos é isso o meu background como terapeuta. Hum, e isso já vos permite enquadrar um pouco mais o que é que eu faço e o que é que eu sou. Muito bem. Então, vamos começar mesmo a palestra. E vamos começar viajando no passado muito longe. Vamos tentar imaginar o que era a vida na pré-história e a vida no Neolítico Superior. Ou seja, isto era mais ou menos entre 12 mil anos e 30 mil anos antes de Cristo. Há muito tempo. O ser humano que havia na Terra, entre a bacia mediterrânica e a Sibéria, é o Homo sapiens, que é o nosso irmão, nós somos o Homo sapiens. Eles fugiam da era glaciar, a Terra ainda era a era glaciar, se protegiam, na grande maioria, se protegiam então em grutas, em volta das fogueiras, porque já o fogo, eles já haviam domesticado o fogo, viviam em pequenas, muito pequenas comunidades, bastante isoladas uns dos outros. E nessas circunstâncias, rodeadas de uma natureza extremamente vivaz e poderosa e violenta, que eles começaram primeiro, a se abrir a um tipo de espiritualidade, que era o animismo. O animismo é a crença, então, que em tudo existe espírito, seja nas plantas, nos animais, em nós, no sol, na lua, nas pedras, na terra, tudo é espírito, e esse mundo espiritual está conosco ou está contra nós, mais ou menos, não é? E davam, temos de tentar imaginar o que era viver no meio dessa natureza tão poderosa e sermos humanos tão frágeis no meio dessa natureza. Então, o animismo era uma resposta muito lógica aos medos e à fragilidade deles, não é? E além disto, também eles começaram a se tornar artistas, não é? E temos a prova dessa arte nas pinturas rupestres e também nos objetos cultos, não é? Foi quando eles começaram a criar os primeiros objetos cultos, de culto, juntando então as crenças deles com a arte. E assim nasceram as primeiras estatuetas representativas do feminino. Eu tenho aqui uma pequena cópia. Vocês talvez já viram essa imagem da Vênus, chama-se a Vênus de Willendorf. Ela foi encontrada na Áustria. Dizem os arqueólogos que ela é mais ou menos 22 mil anos, a 24 mil anos antes do Cristo. E essas estatuetas, esses objetos cultos representavam um feminino sempre muito abundante, um feminino generoso, não é? Que representava muito a maternidade, a capacidade de poder dar a vida, não é? E nesta época foram encontrados a última vez que eu procurei isso, acho que eram umas 60 estátuas na Europa dessas imagens, não é? De um feminino extremamente poderoso e com o poder de dar a vida, mas em contrapartida só foram encontradas umas 10 estatuetas do masculino. E não eram nem homens adultos, eram jovenzinhos, eram jovens, na época, mais ou menos na puberdade. Isto é uma informação extremamente interessante, não é? Porque nos mostra, vamos dizer, que é quase uma prova de uma sociedade matrifocal e não matriarcal. Hoje não é a mesma coisa, não é? O matrifocal significa que tudo gerava em volta do feminino e da potência e da força desse feminino em dar a vida. E por isso que até podemos dizer que sim, no início era a mãe. Né? No início existia uma grande deusa mãe que tinha essa força, esse poder de dar a vida.
o masculino, na crença desses primeiros homens, não tinha um poder de fertilização que nós sabemos hoje em dia, biologicamente, que nós mamíferos, para ter um filho, temos que ter um feminino e um masculino. Okay? Óvulos e espermatozoides vão se juntar e vão criar um novo ser. Nessa época não havia essa evidência. O que, o que eles sabiam é que a um momento dado, a barriga das mulheres começava, das fêmeas, crescia, passavam X luas e um dia chegava esse ser extraordinário que é o filhote. E essa crença tem um nome, chama-se de partenogenese. E a partenogenese existe na natureza, existem insetos, por exemplo, abelhas, formigas, alguns anfíbios, algumas serpentes que podem ter a capacidade, as fêmeas, de se reproduzir sozinhas. Nos mamíferos não existe, ok? Mas havia então essa crença que o masculino não tinha esse poder, não é? E para conseguir ter então esse milagre da vida, não é? Sou uma grande deusa, dentro do animismo, uma grande deusa muito poderosa, muito generosa, podia ter o poder de colocar um filhote dentro da barriga de uma fêmea. E ao mesmo tempo que essa grande deusa era muito generosa e muito poderosa para dar a vida, ela também podia ser extremamente cruel e tirar a vida dessa descendência. Então começou a se criar essa ambivalência de uma grande mãe tão generosa como também tão cruel, que pode dar a vida como pode tirar a vida. E isto vamos ver mais à frente, não é? O impacto que isto teve até hoje dentro do nosso inconsciente, como mulheres, como nós homens também, mas já que somos mulheres, vamos falar das mulheres. Então, esse mito da grande deusa mãe o encontramos em todas as culturas, desde o início dos tempos. Fala então, encontramos nos mitos primordiais que nos falam da criação do mundo. Okay? Ora bem, neste momento vocês podem estar a pensar, não é? Este tema é muito interessante, mas pronto, nós somos mulheres do século XXI, estes são os nossos antepassados, o que é que isto tem a ver connosco e porque isto vai nos permitir compreender sobre nós próprios. Só que, para saber quem somos nós, temos que saber de onde viemos. E mais à frente, aos poucos, vou-vos explicar o quão o impacto tão grande e coisa tão grave que tem sobre nós essa ancestralidade e essa longevidade que temos, okay? Em termos da nossa vida. E para isso vamos começar a falar um pouco do ADN. O ADN, nós conhecemos mais o ADN nuclear, que é o mais conhecido na maioria das pessoas, não é? Que é o nosso ADN, que é passado de geração para gerações e que dá um condicionamento daquilo que somos hoje. Temos essa pele, esses olhos, essa cor do cabelo, etc, etc. Isto vem, então, de gerações e gerações que foram se criando aos pouquinhos ao longo do tempo. O que não conhecemos tão bem é o ADN mitocondrial. Okay? O ADN mitocondrial, eu vou ler, às vezes eu leio um pouco porque o português não é a minha língua mãe. Então, às vezes é melhor eu ler que dizer qualquer coisa também. Então, as mitocondrias são pequenas organelas relacionadas com o processo de respiração celular. São frequentemente referidas como casas da força das células e elas têm uma função de produzir energia necessária a cada célula.
Este ADN mitocondrial existe tanto nos óvulos que nos espermatozoides. Só que com uma grande diferença. Durante a fecundação, os enzimas dos óvulos destroem, matam as mitocondrias dos espermatozoides, fazendo que o ADN mitocondrial do lado feminino fique preservado. E, conclusão, o ADN mitocondrial do pai não passa de uma geração para outra. E o da fêmea que passa. Ou seja, se nós tentamos imaginar, atrás de nós, não é? A nossa mãe, nossa avó, bisavó, tarará, temos todas o ADN mitocondrial das mulheres das nossas famílias e as nossas filhas também. E se tentamos imaginar, podemos chegar até a primeira mulher que existiu e que os cientistas chamam da Eva mitocondrial. Dizem que foi a primeira mulher que, afinal, somos todas irmãs, se olharmos nisso, não é? Ela foi a nossa mãe a todos. Okay? Então, isto nos fala da potência dessa linhagem ancestral desde o início dos tempos e quanto isso ainda está dentro de nós. E, continuando nisto, esse fator de transmissão o encontramos também em outro lugar que se chama o inconsciente coletivo. Pronto. O inconsciente coletivo foi desenvolvido pelo Carl Jung. O Jung foi um grande pioneiro na época, no século XIX, no qual a psicologia era freudiana em grande parte, não é? E não só. Ele foi um dos alunos do Freud, até que ele se separou, justamente uma das razões que ele não concordava com certas coisas do Freud, principalmente esse tema do inconsciente. Por ele, o Jung trabalhava com muitos psicóticos. Na época não se trabalhava muito com psicóticos, porque não se sabia o que fazer com eles, basicamente, não é? E o Jung não. O Jung trabalhava muito com psicóticos e ele levava eles a falar e a falar dos seus sonhos, ele levava eles a fazer desenhos, pinturas, arte-terapia, o início da arte-terapia. E assim que ele se deu conta que eles tinham muitas coisas para dizer e que eles tinham conexão com um inconsciente que pouco se sabia naquela época. Então, eu vou partilhar aqui uma pequena imagem que vai talvez nos ajudar. Pronto, temos aqui um iceberg. E o iceberg é uma imagem extraordinária para nos explicar o que é o inconsciente coletivo. Então, se nós olhamos para a parte visível do iceberg, temos o nosso consciente. Ou seja, quando nós falamos que temos consciência de alguma coisa, é só a parte visível, não é? O que nos permite ver a redução, o quão é reduzida a nossa visão. E o inconsciente pessoal é a parte invisível do iceberg. O inconsciente pessoal tem a ver com memórias, condicionamentos da nossa infância, desde que chegamos ao mundo, e também ligado aos nossos antepassados próximos. São temas que a nossa consciência não foi capaz de lidar com, emoções, sensações, e que foram recalcadas e enviadas para esse reservatório que chamamos de inconsciente pessoal. Ou seja, nós encontramos muito, o inconsciente pessoal fala muito dentro dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos, os lapsos línguas. Vocês sabem o que são os lapsos línguas? Quando vamos dizer uma coisa e a língua faz alguma coisa e falamos e dizemos outra palavra, mas essa palavra foi na realidade o que o inconsciente queria dizer. Actos falhos. Os actos falhos são também situações
que a partidas nós não queríamos, mas que acabam por acontecer a nossa revelia e que revelam algo do inconsciente pessoal. Ok? Pronto. Então, até aquele momento só existia a consciência e o inconsciente pessoal. E o Jung chega e diz, não, não, mas também o iceberg está mergulhado num mar gigante. E além desse mar gigante, temos essas placas tectônicas, né, que são um mundo abissal gigante. E isto é um consciente coletivo. E nós, tão pequeninos que somos, que achamos que somos extraordinários, não é? E somos, de uma certa maneira, mas não tão egoicos como achamos que somos. Somos minúsculos dentro desse inconsciente coletivo. E no inconsciente coletivo temos as memórias desde o início dos tempos. E dentro e quando olhamos esse iceberg mergulhado dentro desse oceano, nós damos conta o quão a nossa consciência e o nosso inconsciente pessoal está totalmente feito desse inconsciente coletivo. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, podemos até ficar derretidos, não é? Dentro e influenciado por esse inconsciente coletivo, que isso acontece muito quando há, para quem entende um pouco mais, as psicoses, não é? A esquizofrenia, o inconsciente coletivo toma posse da pessoa. Aqui chamamos do louco. O louco fica possuído, muitas vezes, pelo inconsciente coletivo. Então, voltando ao nosso tema, o inconsciente coletivo tem uma linguagem universal e que ele expressa através dos arquétipos. Os arquétipos muitas vezes na nossa linguagem falam, mas aquilo é o arquétipo de tal coisa. Não, não, o arquétipo é uma coisa bem específica e bem complexa. Os arquétipos são imagens primordiais. A palavra arquétipo é dividida em dois e tem a ver com o radical grego arche refere-se à origem, início. E o verbo grego golpear faz referência à impressão do modelo. Então, um arquétipo é uma vivência que é repetida N vezes. É a impressão de um modelo. Uma experiência vivenciada N vezes, desde o início dos tempos. O arquétipo do nascimento, por exemplo. O nascimento é um arquétipo. A morte é um arquétipo. A mãe, a grande mãe, é um arquétipo. O pai, o velho sábio, é um arquétipo. A adolescência é um arquétipo. Pronto, assim muitas coisas, não é? Que são arquétipos universais e fundadores da humanidade e do mundo. Então, a grande mãe e a história dos femininos ancestrais estão inscritos dentro dos nossos inconscientes, que a gente quer ou não. E é por isso que quando um bebê nasce, ele vem ligado. O Jung dizia que o bebê que chega não é uma tábua branca. Por quê? Porque ele vem ligado ao inconsciente da família e ele vem ligado ao inconsciente do mundo. E se esse bebê tem, por exemplo, uma ligação com a história das mães da sua família, está mais conectado com esse feminino escuro, por exemplo, vamos supor que há gerações de mulheres que ou que morrem, ou que estão doentes, ou que estão com doenças mentais graves. Esse bebê vai ficar impactado por essa escuridão, por essas patologias, não é? Mas se além disto, está conectado, muito conectado com o inconsciente coletivo. Então, ele pode já, desde recém-nascido, ter uma patologia mental grave como a esquizofrenia. Por exemplo, um caso. Não? Então, é um tema extremamente complexo e que nos permite ver que somos
muito mais inconscientes do que conscientes. Ok? Muito bem. Então, esses arquétipos os encontramos nos mitos, nos contos de fadas, nas lendas, né? Nos nossos sonhos. O mais incrível é que, às vezes, isso faz no meu trabalho, não acontece, o Jung tinha vivenciado isso, eu chego a vivenciar, uma pessoa que me traz um sonho, esse sonho está a ver com um mito ou com uma história de outra cultura que essa pessoa não faz parte dessa cultura, nunca ouviu falar desta história. Aconteceu há pouco tempo com uma paciente belga, a Flaminga. Me trouxe dentro do sonho dela, havia uma história de uma jovem com um cavalo e com o pai, o jovem, o cavalo, e eu desatei a rir, eu expliquei o que era, e diz: olha, isto é um mito japonês antiquíssimo, que tem como raiz uma história que vem da China antiga. E ela ficou assim, olhando para mim, disse, ok, mas eu nunca. Então eu enviei para ela, depois ela me disse: eu nunca ouvi falar disto. Como é que o meu inconsciente foi buscar isto? Fui buscar o inconsciente coletivo, fui captar essa história dentro do reservatório, porque sabia que era importante para ti, para tu compreenderes certas coisas da tua ligação com a tua menina interior e o pai. Okay? Então, é altamente fascinante, não é? Pronto, voltando à história dos nossos Homo sapiens, que estavam ali nas suas vidinhas, com o frio e com as criações deles, aos poucos o clima começa a mudar, começa a aquecer e começa a chegar a possibilidade de poder voltar a migrar. E ali vem uma época de muitas coisas boas, não é? Onde começam a viajar, a trocar, o comércio começa, começam alguns a se sedentarizar, começa ali a se criar civilizações, e aos poucos, se não se fez num dia, obviamente, começa a vir a agricultura, etc, etc. E nesta época começa a haver uma invasão de povos guerreiros vindo do norte e do leste da Europa. Esses povos hum, eram povos vindo de uma cultura patriarcal, que era desconhecida até agora. Eram agressivos, faziam muito uso da força, queriam mesmo invadir e possuir terras, vinham com crenças deles e se apoderavam de tudo. E se apoderaram também da grande deusa mãe, começaram também a roubar crenças, né, desses deuses, porque naquele momento também o animismo começou a evoluir e começou a se transformar em religiões politeístas, onde há vários deuses que representam atributos específicos, e então começamos a ver e a ouvir falar de mitos e de crenças nas quais aparece a violação do feminino, os maus tratos, mitos nos quais, por exemplo, se matam serpentes. As serpentes é um dos atributos do grande feminino. E começam a roubar também atributos do feminino que juntam aos deuses masculinos. E acontece então o que uma grande antropóloga e arqueóloga, que é a Maria Gimuda, que já faleceu há muito tempo, chamou do esquartejamento da grande deusa. Ou seja, esse grande mega arquétipo ficou partido. E assim que as civilizações começaram a criar várias deusas para os vários atributos. Então, passamos a ter a deusa do lar, a deusa do casamento, a deusa da agricultura, o deus de não sei o quê, o deus não sei quanto, não sei o quê da guerra, etc, etc. E é na mitologia grega que encontramos a base
dessa visão para nós, para a nossa cultura. Porque nós não podemos esquecer que a sociedade ocidental está alicerçada na sociedade grega. Okay? Os gregos, durante centenas e centenas de anos, tiveram filósofos, políticos, científicos extraordinários, e é baseado na cultura deles que os romanos primeiro foram se inspirar e que a nossa sociedade se inspirou. Então, essas deusas nas quais falo então, no livro são... Eu fui buscar 8 arquétipos, porque são muitas deusas, né? Há muitas na mitologia grega. As 8 principais são a Deméter, a Perséfone, a Atenas, Artemis, Afrodite, Hécate, Hera e Hestia. Foram criadas por uma sociedade patriarcal e representam modelos de uma cultura patriarcal nas quais as mulheres tentavam sobreviver. E cada mito é uma fonte extraordinária de informação para nós. Porque se sabemos ler e compreender os mitos, conseguimos compreender e ter com informações extraordinárias. E representam muito a nossa psique, o nosso feminino atual. Essa deusa ferida em nós, porque elas todas são, obviamente, feridas, né? E muito feridas, não só estão dentro do nosso inconsciente coletivo, mas o nosso inconsciente pessoal e também a nossa consciência. Cada vez mais as mulheres estão a se tornar consciente das suas feridas. Temos mais uma pessoa que está a entrar. Ok. Já chegou. Muito bem. Nath, podes te mostrar? Coucou. Olá! Bem-vinda. Bem-vinda. Podes, se não te importes, ficar com a tua câmara ligada, Nathalie, e desligas o microfone. Ah, não tenho Conseguimos câmara. perceber a todos. Attends. Tá. Não funcionou. Peço desculpa. Je ne comprends pas pourquoi la caméra ne marche pas. Pas grave. Je vais te rejoindre depuis mon ordinateur, ce sera plus simple. Oui, c'est pas grave. À tout de suite. Então, eu estava então a falar da ferida e das mágoas do nosso inconsciente. E para isso eu vou voltar um pouco a falar dos mitos. Né? Porque para nós os mitos, não é? O que são? São umas histórias que foram contadas, que são interessantes, são giras, que ajudam as crianças a dormir à noite, não é? As histórias, os contos fadas, mas francamente, como que os mitos podem ser tão marcantes para nós, não é? E tão influenciadores. E eu vou citar aqui o Jung. O Jung foi um homem que fez muito trabalho sobre ele mesmo. Ele escreveu muitos livros e ele foi muito generoso na partilha das suas pesquisas. Ele escreveu até muito tarde, acho que ele morreu aos 90 e pouco, e se há um livro para ler do Jung, às vezes as pessoas nos perguntam, o único, se realmente vocês querem ler um livro do Jung, é o último livro, que é a autobiografia, que é extraordinário. Sim, Carolina, tens aí? Sim. É este, não é? Só para confirmar. Navi, sim. Pronto, por este, pronto, só para saberem que é este. É extraordinário. Então, ele escreveu o seguinte acerca dos mitos.
no momento que ele saía de um profundo sofrimento, porque tinha se separado do Freud. Para ele foi muito complicado, porque para ele o Freud foi como um pai, era como um pai, e ele se desentendeu com ele por uma razão muito importante. Eu digo isso porque o Freud não era honesto no seu trabalho interior, ele não se trabalhava. Ele contou-lhe um sonho, o Jung encontrou o que significava o sonho, confrontou e ele não gostou e assim que se separaram. Então o Jung disse: vivi nesse momento um instante de excepcional lucidez. Diante dos meus olhos, desenrolou-se o caminho que até agora percorreram. Pensei, possuo agora a chave para a mitologia e poderei abrir todas as portas da psique humana inconsciente. Ouvi então uma voz murmurar dentro de mim. Por que abrir todas as portas? E logo emergiu a interrogação sobre o que já havia realizado. E o esclareceram os mitos dos povos do passado. Escreveram um livro sobre o herói, este mito em que o homem sempre viveu. Mas em que mito vive o homem dos nossos dias? No mito cristão, poder-se-ia dizer. Por acaso, vives nele? Abre perguntou a mim. Responde em toda honestidade. Não, não é o mito no qual vivo. Então, nós vivemos mais de um mito. Mas qual é o mito para ti? O mito no qual vives? Sentia-me cada vez menos à vontade e parei de pensar. Atingiram o limite. Pronto. Esse texto é extremamente importante porque, primeiro, nos mostra todo o caminho que o Jung ia fazendo, não é? O quão foi duro o trabalho que ele fazia. E também nos mostra mesmo a honestidade dele, não é? E a compreensão de que, ao final, o inconsciente coletivo, juntando-se ao inconsciente pessoal, vai formatando um mito. E quando nós chegamos nesse mundo, nós viemos com um mito ou vários mitos que vamos vivenciar. Há o mito fundador, né? Eu faço isso aqui resposta, que às vezes depois também as pessoas me perguntam. Há o mito fundador, que é individual, cada uma de nós tem o nosso mito quando chegamos ao mundo e que vai condicionar a nossa vida, a nossa psique, a nossa vida. E depois, há vários momentos das nossas vidas, certos mitos vão nos influenciar ou vão se instalar em nós. Pronto. Então, chegou o momento de fazer um pequeno exercício, uma pequena atividade, uma brincadeira. Então, eu vos pedi para ter uma folha de papel, uma caneta e tesouras, ou alguma coisa para cortar. Ok? Tem todas. E vou partilhar aqui a lista, o nome das deusas. E vão escrever na vossa folha cada um desses nomes. Depois vão cortar, vão dobrar, vão fazer uns papelzinhos e vão pôr isso num lugarzinho assim na vossa frente. Ok. Então, escrever os nomes, recortar.
Já está? Não? Digam, porque eu aqui de casa não consigo saber se Não, já. não, ainda não está. Vamos dizendo. Já? Sim? Ok. Então agora, cada papelzinho vão dobrar bem para não ver o nome da deusa que está. Exatamente. Posso. Ok. E esses papelzinhos todos vão pôr, não façam batotas, está bem? Vão pôr ali na vossa mão, à vossa frente, num prato, numa coisa, vão misturar assim. Ok? Vão fechar os olhos, vão se focar e vão pôr uma intenção que a pergunta é qual é o mito importante para mim neste momento? Qual é o mito, ou qual é a deusa, ou qual é o mito da deusa importante para mim neste momento? E com os olhos fechados, vão puxar um para trás. E vou agora partilhar outro documento que vai vos dar as palavras-chave de cada deusa, para vocês saberem qual foi a deusa e o mito que vocês puxaram. Peço desculpa, Nathalie, pode afastar um bocadinho, só para vermos tudo, porque acho que estão aí coisas cortadas. Ou então não, então... Que? Acho que a última frase está cortada, não está? Ou estão as palavras todas? Ah, pois, exato, faltava... Ah, Se puder afastar um bocadinho, afastar como? sim, pôr menos zoom. Ali em baixo no zoom, Eu faço isso. lado inferior direito. Tem ali uma barrinha que diz 136. Se puder carregar no menos, Ah, só um bocadinho. Ok, ok. conseguem ver assim? Pode pôr um bocadinho maior se quiser. Era só para vermos as últimas palavras, estava cortado. Pronto. Obrigada. Ok. Muito bem. Então, agora que vem o nosso primeiro momento para perguntas e respostas e também para sim, trabalhar um pouco. Obviamente, nós não estamos num espaço de terapia, nem de terapia de grupo, não é o objetivo dessa palestra, mas eu dou a possibilidade de quem quer fazer, quer esclarecer, fazer pergunta, para, para o fazer agora, no momento.
Ninguém? Ninguém tem a coragem de dizer alguma coisa. Eu tenho. Então, Eu digam! estava a pensar para mim, eu estou a achar estranho a Guida ainda não ter dito nada. Posso só Então, partilhar uma coisa antes, Guida? Só para Claro que sim, claro que sim. uma curiosidade. Eu fiz o exercício como se não tivesse feito a semana passada, na outra, e calharam-me exatamente a mesma deusa no início, e na outra semana eu tive. Senti tirar outra deusa no exercício da. E agora tirei duas, porque os papéis vieram entrelaçados, eram exatamente as mesmas. ok. Achei só muito curioso e queria partilhar, porque achei muito engraçado. Ok. E um mito fundador para ti ou é um O mito. primeiro é, o segundo é o momento. Ok. Então, era quem é que queria fazer uma pergunta ou Sou eu a guida guardada. Guida? Então, então, acho que a grande pergunta é se esta deusa representa, o mito desta deusa, certo? Representa algo que eu tenho que trabalhar em mim. Quando eu leio e vejo qual é, a grande questão é um bocadinho o que é que isto quer, não é o que é que isto quer dizer, não é? É um bocadinho uma ajuda para tentar compreender um bocadinho melhor. A deusa que me saiu foi Afrodite. Uhum. Sim, é uma pergunta. Geralmente vem essa primeira pergunta, não é? Pronto, eu não a conheço, Guida, é a primeira vez que encontramos assim, não é? E mesmo se a conhecesse, não era um momento nem um espaço no qual eu iria revelar seja o que for sobre si, não é? Porque, por razões evidentes de sigilo e de respeito. Vocês conseguem ver como cada arquétipo é absolutamente um mundo gigante. Então, não se dá uma resposta assim. Olha, então escolheu a Afrodite porque com certeza tem problemas com a sua sexualidade. Por exemplo, não é? É muito profundo, ou seja, teríamos que ver, relacionado com a sua história, o que está se passando neste momento, qual é a sua história em termos de psicogenealogia, por que aparece a Afrodite neste momento na sua vida e quais são os desafios e o que é que teria que trabalhar em relação a ela. Normalmente, quando aparece, é porque há trabalhos para fazer. Não é a primeira vez que esta deusa aparece. Há alguns anos atrás participei em algo com outras pessoas que também tinha a ver com as deusas e este tema que estamos aqui a tratar, e eu ia jurar que foi a Afrodite que apareceu também, que era do género, acho que através de um questionário, através de uma série de coisas, íamos dar a uma deusa, e eu tenho a sensação que era esta. É claro que há aqui algumas palavras nesta descrição que eu vi que me dizem algo diretamente, com as quais eu me identifico sem dúvida. Ok. Mas sim, tem toda a lógica aquilo que acabou de me dizer. Sim, mas pronto, não seria muito fácil entrar e pronto, entrar a matar, como se diz, e logo e destabilizá-la e não faz sentido. Obviamente que tem a ver com algo de si, com algo que precisa de trabalhar ou alguns temas que há lá dentro que seria interessante trabalhar ou condicionamentos da sua história ligado aos mitos, porque na realidade cada uma delas está ligada a vários mitos, não é? Temos que ver isso também. Cada deusa tem toda uma história de uma vida, então há o mito fundador da história dela, mas depois elas participam há muitas histórias da história grega, não é? E estão ligados a vários. O interessante da Afrodite é que ela nasce dos testículos do, do Urano. Ela não nasce de uma. Primeiro, ela nasce de uma energia masculina e ela nasce de uma castração. Ou seja, a maioria delas nascem de um pai e de uma mãe, entre aspas, não é? Deuses todos,
mas ela não, ela nasce de um ato extremamente violento e nojento. E como que de um ato tão violento e tão nojento nasce um ser tão especial e tão bonito que representa o amor. Eu, durante muitos anos, dizia mesmo da boca para fora, que gostaria de ser homem. E quando voltasse a nascer outra vez, ou seja, é como se eu negasse toda o meu lado feminino e tudo o que está implícito até aqui. É engraçado acabar de ouvi-la dizer isso. Sim, pode ser uma, uma coisa inconsciente. Eu só posso falar um pouco do meu caso, não é? Eu tenho uma conexão muito forte com a deusa Artemis e outras também, mas Artemis foi mesmo, o mito da Artemis foi mesmo o mito fundador da minha chegada nesse mundo. E quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser a partera. E Artemis era a deusa das parteras. Só que em francês, partera se diz sage-femme. E eu, na minha ingenuidade de criancinha, não entendia sage-femme. Sage-femme seria sábia mulher. Então, em francês não fazia sentido para mim. Então, eu dizia que eu queria ser uma femme sage, que era uma mulher sábia. E eu nunca quis ter filhos, e a Artemis jurou que nunca queria ter filhos, derivado ao parto traumático que ela teve. E eu tive um parto extremamente traumático. Então, não entrarei mais em pormenores, porque teria que expor muito mais da minha vida pessoal, mas são vários fatores que fizeram que o mito da chegada ao mundo da Artemis tem muito a ver comigo. O ter que era no mito, ela teve que salvar a mãe. Eu, na minha história de chegada ao mundo, eu quase morri e eu sei que depois eu tentei, por muitas razões imaginárias, tentar salvar a minha mãe durante toda a vida dela, por exemplo. Então, esse mito é um mito muito importante da minha história. Ok? Há mais perguntas? Não sei se ficou respondido, Guida. Há mais perguntas, ou dúvidas ou algo que queiram partilhar aqui? Sim, mas quando dizemos ser para trabalhar, ou pode ser só uma indicação que estamos nesse lugar, neste momento, na nossa vida? Sim, sim. E é por isso que eu fiz a separação entre uma coisa, aquilo que o Jung diz, não é, do mito fundador, não é? Em que mito estamos a viver, que é o mito que nos condiciona desde que chegamos ao mundo, e os mitos que vão nos acompanhando à medida que vamos evoluindo. Porque, na realidade, se olharmos, grande maioria dessas deusas também correspondem a épocas da vida, não é? A Perséfone, que inicialmente chama Core, que a Core é a adolescente, não é? Ela se torna a deusa Perséfone quando ela tem a primeira relação sexual com o Hades, não é? Ela representa a menstruação, a puberdade, a adolescência. A Deméter representa a maternidade, não é? Tornar-se mãe. A Atena, que é a filha do pai, né, representa a fase dos estudos, né, quando se realmente se vai à universidade, que se estuda, por exemplo. A Hécate representa a menopausa, a mulher já anciã, não é? A Hera é a mulher e a esposa, ou seja, são fases da vida. Elas também representam fases da vida. E com as problemáticas que se juntam a isso, não é? Que estão ligados, os conflitos internos, não é? E ali entramos numa coisa muito mais complexa, não é? Imagina alguém. Olha, vamos para casos de jovens que ficam grávidas muito jovens. É o mito de Deméter.
Falamos antes do inconsciente coletivo que nos possuía, não é? Lembra-se do iceberg, o consciente e inconsciente pessoal que está mergulhado no coletivo, não é? É mesmo isso. Uma jovem de 15, 16 anos que logo engravida, é porque o mito, ou seja, o desejo da maternidade, ela ficou possuída por isso. Não é ela que quis, conscientemente ela não quis estar grávida. Então, se nós começamos a trabalhar com essa pessoa, começamos a ver, por exemplo, que em termos da ancestralidade, temos já várias mães muito jovens na história, a mãe, a avó, muitas vezes acontece repetição de padrões, não é? Ou às vezes ao contrário, duas gerações onde os filhos morreram, por exemplo. E então a urgência na linhagem para se ter mais filhos. Então vem filhos, ou então que as mulheres que engravidam uma atrás da outra. Mas tem um que chegou agora e já estão grávidas, mas eu não queria. Olha, não querias, mas ficaste o corpo que queria. E o padrão, em termos de psicogenealogia, as linhagens tentam equilibrar as coisas. Então, se houve muitos filhos, nas guerras acontecia quando havia muitos mortos, as descendentes tinham que ter muitos filhos. E ao contrário, se houve muitos filhos, haverá menos filhos. Se houve muitos homens mortos, haverá muitos homens nas descendências. Por exemplo. Não, por acaso eu tirei Demeter, mas eu quando eu estou a pensar muito mais, além de mim, estou a pensar também nas gerações anteriores, por acaso, neste arquétipo, sim. Sim. O puxar a Deméter tem a ver com o teu potencial como mãe, não é como filha. Okay? Exato. O que é ser mãe? O que significa? Tudo tem a ver com esse arquétipo. Porque muitas vezes pensam, eu puxo a mãe porque eu tenho um problema com a minha mãe. Não, teria puxado a Perséfone, que é a filha da mãe. Sim, mas pensei que se calhar também é um tema dentro da minha linhagem feminina, o tema da mãe. Pronto. É. Sim. Obrigada. Não, de nada. Mas alguém quer partilhar ou perguntar alguma coisa? Sim. Sim. Eu, como a Carolina estava a dizer, eu tirei 2 papelinhos, vieram-me 2 agarrados. O primeiro que eu tirei foi a Deméter e depois o outro era a Perséfone, que já falei muito com a Carolina, ou seja, posso estar a tirar o meu mito fundador ao mesmo tempo que quis se mostrar, ou qual seria a interpretação de saírem 2? Assim, a Deméter e a Perséfone estão ligadas eternamente porque uma era a mãe e a outra é a filha, não é? E o mito um mito extremamente conhecido, mito fundador da mitologia grega, e tão poderoso que inclusive existiam uma vez por ano os mistérios de Eleusis, que é uma cidade que fica perto de Atenas, onde existia o templo de Deméter e da Perséfone, onde se faziam todos os anos grandes rituais misteriosos que falavam da agricultura e não só, não se sabe bem, mas também era ligada a Hades, o mundo e o deus do inferno. Então, esse mito é muito importante para todas nós mulheres, mas para algumas mais, porque é o momento no qual a menina jovem, Core, que já não era Perséfone ainda, é raptada pelo Hades e é retirada da mãe à força.
ela, de um momento ao outro, sai da ilusão da jovem. E esse mito nos fala, obviamente, da subida hormonal, da chegada da menstruação, do corpo que se transforma e da obrigação de se separar da mãe. O que para nós mulheres é muito complexo. Porque eu sempre digo, nós fomos fabricadas no corpo das nossas mães, ou seja, no molde de uma mulher. Somos mulheres, mas não somos as nossas mães. Embora temos o mesmo corpo e somos mulheres. Então, o desapego da mãe, o corte do cordão umbilical das nossas mães e tornar-nos nós, mulheres, é um grande trabalho. Principalmente se temos mães complexas, apegadas, que não tiveram vidas próprias ou mais com as problemáticas delas. Okay? Então, eu estou a contar isso um pouco para todos porque é mesmo um mito fundador para nós todos, não é? Então, sim, Kátia, tu vais ter que ver, não posso, o que isto tem a ver, porque que continua a ser um mito fundador para ti? É, com certeza, para todos nós é, mas tem a ver com a relação entre si e a tua mãe, não é? Faz sentido? Certo. Sim, sim, Sim. sim. Obrigada. Sim, é um mito extremamente importante. Extremamente importante porque Deméter tem que renunciar à filha. Okay? O mito nos diz que depois de 9 dias à procura da filha, ela finalmente ela deixa de produzir a agricultura, então os gregos ficam sem cereais, ficam sem comida, estão desesperados, né? E ela está tão zangada e tão triste por ter perdido a filha que recusa-se a continuar a produzir. Que diz muito, não é? Da importância e da necessidade da mãe também de entregar a sua filha e de aceitar que a sua filha não é dela. E quantas de nós, né, podemos ter eventualmente mães que têm essa dificuldade em nos permitir ir ao mundo. E a importância da Perséfone, quando ela finalmente se torna a deusa Perséfone, a deusa dos infernos e a deusa dos cultos. Muitas pessoas não entendem por que então a filha fica a fazer parte assim do mundo dos infernos, não é? O que significa isto? E o que significa simplesmente, entre aspas, é que a fase da adolescência, para chegar a se tornar mulher, é uma fase extremamente complexa, na qual a jovem e o jovem estão muitas vezes no limiar entre a vida e a morte. A adolescência não é pouca coisa. Ou seja, na adolescência podem surgir muitas patologias mentais, mas normalmente não se diagnostica na adolescência, porque pode mudar. Mas é uma passagem de infernos, sim. De entrar em contato com estados emocionais extremamente dolorosos e perturbadores. Okay? Tenho uma dúvida, não sei se é possível. Sim. Seria interessante então mapearmos, talvez, ao longo da nossa vida, vários estágios importantes, vários momentos importantes e tentar relacionar com aquilo que é com determinados mitos para tentar. Eu sei que os mitos são metafóricos, não é? Nós também são alegorias muitas vezes e temos que tirar, depreender coisas e é complexo. Mas estudar os mitos e se calhar correlacioná-los com determinados momentos da nossa vida pode-nos mesmo mapear
ao momento em que estamos agora, como se fosse estágios evolutivos ou estágios de Sim, são ritos estágios, de passagem, não é? são estágios evolutivos. Perceber o momento em que eu estou agora com base naquilo que é um mapeamento do meu passado, talvez, se fosse importante e fosse. Sim, mas não é uma coisa igual para toda a gente. Vou-te dizer, há arquétipos pelos quais todos vamos passar. Nascimento, Ok. infância, adolescência, primeira menstruação, primeiro ato sexual, casamento, eventualmente, não é? Mas que personas é que fomos nesses momentos, não é? A viver esse Isto arquétipo. depende de uma pessoa para outra, isto não tem nada a ver com Claro. Sim, sim, eu estou a questionar mesmo no ponto de vista da autoobservação, não é? Se será interessante fazermos isso do ponto de vista da autoobservação. Sim, claro que podemos fazer isso. Uhum. Claro. Obrigada. Posso continuar com a palestra ou há mais perguntas? Eu tenho uma pergunta que tem a ver com a introdução do início Sim? na, na sociedade matrifocal, não é? E da partogenese, é assim que se diz, não é? Partenogenese. Partenogenese, é assim que eu escrevi por acaso. Portanto, eles não sabiam, acreditavam que o feminino, a mulher, era um ser sagrado e que de vez em quando criava uma vida, não é? Não Não era sabiam. mulher, era algo externo. Era uma grande deusa. Era a deusa que depositava a vida dentro da mulher. Sim, Ok. sim, porque a primeira religião, podemos chamar de, era um animismo. Hum, E para nós temos que tentar voltar. Os antropólogos falam muito do simbólico. Temos que tentar imaginar o que era viver numa gruta, no Paleolítico Superior, com uma fogueira no meio, um frio brutal, uma natureza incrível. Temos que tentar imaginar o que era aquilo, não é? Então, não havia esse nível, não havia consciência realmente, no verdadeiro sentido da consciência. uhum. Havia um lado arcaico muito presente, era a sobrevivência. Sobrevivência mesmo. Tu saías da gruta e havia um leão que podia comer em 2 segundos. Certo, certo. Mas então há umas teorias, porque também é difícil saber, de como se enquadrava o acto sexual dentro dessa crença. Sim, aquilo que se sabe, porque foram, em termos arqueológicos foram encontradas muitas coisas. Primeiro foram encontrados muitas, por exemplo, em termos do feminino, bisuteria. Hum, Sabemos que as mulheres se faziam bonitas, entre aspas. Havia um lado de sedução, não é? Como se hum, vestiam, o que punham nos cabelos. Havia a sedução, mas era uma coisa muito arcaica, muito sexualizada, no sentido muito da reprodução, mas não com uma consciência, vamos fazer um bebê. hum. Ok. Não era essa consciência, vamos fazer um bebê. Hum, Vamos nos juntar porque gostamos e vamos fazer. Pronto, havia os animais que faziam igual. Mas não havia uhum, consciência, vamos fazer um bebê. Não, não era isso. uhum. Ok. Obrigada. De nada. Então, vou continuar. Como vimos, é um tema muito complexo e importante, que nos pode ajudar a compreender e a nos compreender. O Jung dizia que a nostalgia da luz, desculpe, a nostalgia da luz é a nostalgia da consciência. A nostalgia da luz é a nostalgia da consciência. É uma frase muito importante, porque nos fala da importância de trazer consciência às coisas, de consciencializar, o que já vimos que é muito difícil, porque
Uma vez que temos essa imagem do iceberg, vimos o quão temos para consciencializar, não é? E ele falou também de um tema que, aliás, é a base da psicologia junguiana, é o processo de individuação. Individuação que não é individualização, embora a raiz seja a mesma, não é? O processo de individuação, basicamente, seria a arte de tornar-nos quem somos verdadeiramente. E os trabalhos deles o levaram a entender que dentro da nossa psique há uma chispa, há uma luzinha, que seria a nossa conexão com o divino, com aquilo que realmente viemos cá fazer. E que essa chispa, essa luz, sabe, seria a luz no fundo do túnel, que nos permite, que a psique sabe que temos que chegar lá. E então todo o nosso processo de evolução tem que se tornar individuado, e não individualizado. Significa, perante os condicionamentos que fizeram quem somos, irmos nos libertar e consciencializar para conseguirmos entrar com o verdadeiro eu, realmente quem somos lá no fundo. Ou seja, o processo de individuação consiste em confrontar os vários aspectos sombrios, reconhecendo-os, despindo-os da persona e das imagens primordiais. Ok? É isto que é a complexidade. Esses condicionamentos são, well, o primeiro é o genético, não é? O primeiro condicionamento é o genético. Quando, desculpa dizer isso, às vezes eu ouço os New Agers dizer, mas nós somos livres, e hoje também é muito aquele coaching, não é? Aquele coaching que diz que nós podemos tudo aquilo que queremos. Não. Não vai dizer isso a um coitado que nasce com paralisia cerebral. Não. Ele tem um condicionamento que, em termos do genoma, o genótipo dele ele não vai poder mudar. Ok? Então, o condicionamento, ou seja, o genótipo inerente à nossa espécie e à nossa linhagem, nos condiciona para sermos quem somos, e ali há coisas que nós não podemos mudar. Eu, por exemplo, sou uma mulher e sou uma mulher. Mesmo que eu tente fazer N cirurgias e tomo todos os hormônios do mundo, já no fundo sou uma mulher, por exemplo. Agora, a boa notícia é que cada vez mais se fala em epigenética e que temos outro, ou seja, outros no genoma temos o fenótipo. E o fenótipo é a nossa capacidade de adaptação que vai permitir mudar condicionamentos que podem ser mudados, tanto no bom sentido como no mau sentido. Cuidado com isso. Ou seja, imaginemos uma criança que nasce e cresce num ambiente de uma família complexa, disfuncional, onde ele é maltratado. Se ele passa a viver numa família boa, onde vai receber muito amor, onde pode haver uma alteração do seu fenótipo, e esses condicionamentos a partir de terríveis podem ser alterados. Foram feitos uns estudos, juntaram fêmeas chimpanzés com fêmeas humanas, em condições muito específicas de liberdade. Okay. Então, imagine-se, fêmeas chimpanzés e fêmeas humanas. E se deram conta que as fêmeas humanas eram bem mais inibidas que as fêmeas chimpanzés. E então perguntaram o que aconteceu às fêmeas humanas
que ao longo de séculos e séculos e séculos de patriarcado se tornaram tão inibidas. Houve uma alteração do fenótipo para o negativo. Bom, depois fizeram muitos exames, entenderam, não é? Viram que isso tinha acontecido em grande parte porque biologicamente queriam proteger os filhos, então para proteger os filhos e se proteger da violência, tiveram então que se tornar muito mais adaptadas e submissas. Mas houve uma alteração no genótipo, no fenótipo, desculpa. Um outro condicionamento, eu queria dizer outra coisa sobre, agora não me vem, fenótipo. Bom, depois se eu voltar a lembrar eu vou dizer. Outro condicionamento, obviamente, é a nossa educação. Olha, o exemplo mais evidente da educação é a diferença entre um menino e uma menina. Uma menina que chora é bonita. Um menino que chora não vou dizer a palavra. Uma menina que se zanga é feia ou tem mau feitio. Um menino que se zanga tem personalidade. Isso é o mais comum, que encontramos muito ainda nos países latinos. Lá para os nórdicos talvez não tanto, mas nos países latinos temos muito isso ainda. Esse tipo de condicionamento educativo que desde pequenino já condiciona, não é? Para uma menina tem que ser assim, um menino tem que ser assado. Pronto. Em termos de famílias, não é? Em termos de psicogenealogia, vamos ver então, psicologia vai estudar o que durante as últimas gerações, temas que foram tabus, proibidos, assustadores, sujos, escondidos, vão ficar escondidos, ou dramas também, pode haver dramas, e vamos tentar evitar falar e tratar do tema, isto vai ser passado de uma geração para outra. E vai criar feridas e padrões de comportamentos que nem se entende por que existem. E é muito poderoso. O exemplo, por exemplo, é como se chama? Os sobreviventes da Shoah, né, dos campos de concentração. Nesses sobreviventes, os netos e bisnetos têm pesadelos horrendos. Estou a falar de crianças pequenas também, não estou a falar de crianças que já falam e que ouviram falar da história dos antepassados. Okay? Estamos a falar de bebês, de criancinhas que têm pesadelos horríveis, coisas mesmo monstruosas. Eles não sabem que os antepassados tiveram nos campos de concentração. Então, o que acontece? Em termos de psicogenealogia, de condicionamento, os sobreviventes foram resilientes, sobreviveram a uma coisa terrível, saíram vivos, super machucados, fisicamente e emocionalmente, mas a resiliência é mesmo isso, a resiliência ter-nos a força de ultrapassar algo que, a partida, deveria de ter-nos destruído. E vamos deixar de lado o trauma. Vamos enviar o trauma para o inconsciente. Só que ele continua vivo. E vai passar de uma geração para outra geração e vai entrar nos sonhos e nos pesadelos, por exemplo. Ou vai se manifestar como patologia física ou doença mental. Okay? Então, são condicionamentos extremamente poderosos. Pronto, condicionamento sociocultural.
Então, com as Barbies e etc, etc. O que é suposto ser uma mulher, como uma mulher é suposta se comportar, se vestir, etc, etc. Condicionamento religioso, que é extremamente poderoso também. Não podemos esquecer que na Santa Inquisição foram assassinadas 9 milhões de seres humanos e a grande maioria eram mulheres. E essas mulheres disseram que eram bruxas, que não eram bruxas. Algumas eram bruxinhas, não é? Mas na época as mulheres, havia muitas mulheres que usavam plantas, aliás, usavam planta para tudo, e que eram extremamente, eram médicas e eram sábias. E isto, obviamente, para a religião católica da altura era insuportável, ainda mais porque havia o condicionamento do pecado e que essas mulheres ajudavam as mulheres a, a abortar, por exemplo, com plantas, a dar à luz com menos dor, ajudavam a reposicionar os bebês para ter um parto mais não tão perigoso, etc. Ou seja, elas faziam coisas que era inadmissível para a religião católica. Okay? Então, isto está dentro do nosso do coletivo. Né? Isto está dentro do coletivo. Quantas mulheres vejo ainda hoje em dia apavoradas em mostrar à sociedade o que elas são realmente. E elas não conseguem explicar porque que elas têm medo. Há como uma nuvem escura em cima delas, eles não explicam porquê. Não sabem. E por mim isto está ligado a condicionamentos do inconsciente coletivo muito, muito presente ainda em nós. Pronto. Tudo isso era só para vos dizer rapidamente sobre os condicionamentos que nos impedem, que nos moldam e que nos dificultam a entrada nessa via da individuação. Okay? Alguma pergunta sobre a fazer? Alguém quer perguntar sobre este tema? Não? Na minha opinião, esse desequilíbrio que houve entre o feminino e o masculino, que nós vivenciamos constantemente. Falamos muito hoje em dia do patriarcado, que temos que acabar com o patriarcado, e há muito também uma tendência a querer instituir um matriarcado, e eu também não estou de acordo com isto, eu não acho que tenha que ser nem patriarcado nem matriarcado, eu acho que temos que encontrar um equilíbrio entre nós todos, entre homens e mulheres. Isto só é possível, só será possível se cada uma de nós, se cada um de nós trouxer consciência para quem é e limpar e transmutar e transformar as suas feridas. Porque estamos a falar das feridas do feminino, mas se nós voltamos à cosmogonia e ao panteão grego, se olharmos para a história dos deuses, é assustador. É assustador. Eu acho que no masculino há uma ferida dentro desse não reconhecimento da fecundação do macho. Ou seja, essa partenogênese, na minha opinião, condicionou uma necessidade de reequilibrar inconscientemente neles a necessidade de mostrar que eles existem e que eles também têm um poder de fecundação. Quando olhamos esses povos migratórios que tinham, ao meu ver, tinham muita testosterona, não sei se foram feitos estudos sobre os restos de corpos que encontraram, mas talvez seria interessante. A testosterona é importante para invadir, ou seja, ela é a que dá a força para ocupar terreno, invadir, penetrar, fertilizar, né?
tanto a nível do corpo da mulher, como a nível das terras e dos territórios. Não é? E, ao meu ver, essa ferida da partenogenese condicionou muito o masculino até hoje. Obviamente que não é consciente, mas se nós olharmos, voltamos à ferida do masculino dentro dos gregos, e aliás, eu vou partilhar aqui com vocês aqui. Vocês têm aqui a árvore da criação do mundo no panteão, através do panteão grego. Vou tentar explicar assim rapidinho. Então, a história diz assim que no início era o caos. E do caos nasceram Urano e Gaia. Urano era o deus do espaço, do céu, e Gaia era a deusa da terra. E eles se juntaram e tiveram filhos. Temos aqui Urano e Gaia no início da. Só que Urano estava muito incomodado com o fato que a Gaia tivesse filhos. E tinha ciúme dessa potência de ela dar à luz. Muito interessante a história. Então, o que ele fazia? Ele escondia os filhos da luz. Então, ver esse tema, né, do ciúme, da força, da potência que ela tinha de dar à luz. Eles tiveram vários filhos e um dos filhos, que foi o Cronos não gostava do pai e foi ele que castrou então o pai. Com a foice, e aliás, dos testículos que nasceu Afrodite, mas pronto, não vem agora a casa. O Cronos, a sua vez, se casa com Reia e eles têm filhos. E ele também repete a ferida do Urano. Ele está muito zangado porque a mulher tem filhos e está com ciúme dos filhos, do poder dela de dar à luz. Então, o que ele faz? Ele engole cada um dos filhos que vêm a nascer. O que é interessante, né? O engolir faz que ele fica com uma barriga grande, como se ele estivesse grávido. A Reia já está farta que o marido come os filhos, quando chega, fica novamente grávida, neste caso fica grávida de Zeus, ela consegue se esconder, dá uma pedra a Cronos, ela engole a pedra e ela esconde, envia o filho numa ilha grega bem longe para ele poder crescer em paz, até um dia que ele cresce, volta, dá um vomitivo ao pai, que liberta todos os irmãos que ficaram na escuridão da barriga dele todo este tempo. E é assim que nasce o panteão grego que nós conhecemos mais, que Zeus passa a ser o deus supremo, o irmão Poseidon, deus dos oceanos, e Hades, o deus dos infernos. E depois as irmãs, cada uma tem ali as suas coisas. Ele casa com uma das irmãs, a Hera, e Zeus passa a ter muitas amantes e muitos filhos. Muitos. Então, em termos de psicogenealogia, eu já vos disse, se houve muitos filhos que foram assassinados ou morreram, os descendentes vão ter muitos filhos. Até um dia que Zeus vê uma vidente e essa vidente lhe diz que uma das mulheres que está grávida vai dar à luz a um filho que virá substituí-lo. Então ele fica, olha, cheio de medo. Toda a história se repete, os padrões todos se repetem. E olha em volta e tem de facto uma das mulheres que está grávida, que é a Metis. Metis significa o conhecimento. E ele, o que ele faz? Ele engole a Metis. E um belo dia, ele fica com imensa dor de cabeça, chama um dos filhos, como Hephaestos, que vem com as ferramentas e abre a cabeça. E da cabeça de Zeus nasce a Atena, toda armada, gritando como uma bela guerreira.
E nasceu naquele momento a filha do pai, a filha do matriarcado. Zeus conseguiu dar à luz, não através do corpo dele, mas através da cabeça dele. Pronto, estou a contar toda essa evolução desse patriarcado para vos mostrar que essa ferida condicionou muito o masculino. Essa ferida de não reconhecimento do seu poder de fertilização e de não poder dar à luz está muito marcado nos mitos gregos e na cultura grega. E está muito marcado até hoje na nossa sociedade. E é por isso também que, ao meu ver, tem que haver um reequilíbrio, ou seja, tanto o feminino como o masculino precisam ser valorizados e colocados no seu devido lugar. Equilibrado. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o que eu acabei de dizer? Ou gostaria de dizer alguma coisa? Não. Ok. Eu só queria fechar com isto porque eu acho que é importante. Não podemos falar só da ferida do feminino, temos também que falar que o masculino está ferido e que estamos juntos nesse trabalho de tentar evoluirmos e de irmos para um caminho da individuação. Pronto, do meu lado já expliquei o que eu queria explicar. Eu queria também partilhar que a partir de janeiro vou criar um grupo terapêutico. Quem estiver interessado, talvez também eu posso partilhar isso um pouco. Quem estiver interessado com esse grupo, vai ser um grupo durante 8 meses, de 15 em 15 dias. Cada mês vamos trabalhar sobre as deusas e sobre a ferida. Em janeiro será a mãe, em fevereiro a filha da mãe, em março a filha do pai, etc, etc. Eu tenho esse PDF. Se alguém estiver interessado em participar ou ter informação, eu posso vos enviar um PDF. Podem me deixar o vosso e-mail ou o contacto no chat. A minha ideia desse grupo terapêutico é permitir às mulheres poder, não só vamos estudar os mitos, mas também poder haver aqui um espaço de partilha de certos temas que nos dizem respeito não vou dizer a todas, mas a muitas, não é? Por exemplo, olha, eu tenho alguns casos de pessoas que foram vítimas de incestos ou de violação. E eu sei que isto não é muito falado em grupo, e eu sei que para algumas dessas mulheres é importante poder haver um grupo no qual elas possam ser ouvidas e ouvir também outras mulheres que passaram por coisas similares. Então, é uma maneira de criarmos um espaço seguro para podermos nos apoiar umas às outras e partilhar as nossas feridas, as nossas dúvidas e tentarmos ajudar. E, da minha parte, tentar vos ajudar ou ajudar quem estará a avançar na sua jornada para a individuação. Pronto. Ainda temos uns minutinhos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Sim, eu gostava, Nathalie. Eu queria voltar ali à questão dos mitos, para eu também tentar perceber um bocadinho melhor o meu, que é a Hera, portanto a esposa, e queria perceber um bocadinho mais o que é que ela pode significar. Olha, a Hera era a esposa do Zeus, era a irmã e a esposa do Zeus. E o que os mitos nos dizem dela é que ela tinha o estatuto da esposa do Deus Supremo, não é? Do Zeus.
mas ela vivia a vida toda enfurecida e enciumada porque ela traía com todos. Então há um tema aqui de um poder que lhe foi dado, de uma posição, de um posicionamento, mas que ela não consegue usufruir por N razão. Por várias razões das problemáticas dela, que ela não consegue, ou seja, é um mito, não é? O que isto pode significar na vida de cada pessoa, não é? A Era nos fala também do compromisso, de ficar no compromisso. Ela fica na posição dela, ela fica casada, ela fica no compromisso a tentar manter a instituição do casamento, não é? É importante quando se tem filhos, e para N razão também, mas também a mentira que pode haver no casamento. Por exemplo, para manter a paz podre, que é aquilo que você chama em português a paz podre. Então, pode ser algo que lhe diz respeito, pode ser algo que diz respeito ao seu pai e à sua mãe, ou à sua linhagem. Há várias possibilidades aqui. Ok. Mas há algo na Era de uma zanga muito profunda, muito presente. Há muita zanga representada como uma mulher muito enfurecida. Isso que dizem os textos todos, não é? Do Homero, quando ele fala da Era, aliás, ela perseguia todas as amantes dos Zeus, mesmo a Leto, que deu a luz a Artemis, teve que se esconder numa ilha lá, a última ilha, lá bem longe. A ver, então, não sei na sua história o que isto Ok. é. Sim, tenho que pensar um bocadinho sobre isso, sim. Mas sim, obrigada. Assim eu consigo perceber um bocadinho melhor o que é que poderá dizer. Boa, obrigada. Sim, eu vi, por exemplo, situações de mulheres que, só para dar um exemplo, os pais, o casamento perdurou, o pai era um verdadeiro Zeus, enganava a mãe dessa paciente minha constantemente. E essa jovem cresceu toda a vida a ver o pai enganar a mãe enfurecida e ela no meio dos dois. Era a tentar esconder o que fazia o pai, tentar acalmar a mãe, ou seja, era um inferno para essa mulher. Ok. Isto fez que ela não se quis casar, por exemplo. Nunca conseguia confiar num homem. Okay? Ok, sim. Mas alguém Obrigada. não diz nada. Sim? É tudo? Eu tenho uma questão. Eu tenho sempre dezenas de questões. Ahm, a Nathalie considera algum dos mitos gregos, nestes casos que estamos a observar, algum oposto direto ao outro? Ou seja, ou acha que são todos complementares ou pode haver opostos, mitos completamente opostos destas mulheres? Dessas mulheres? Complexidade. Sim, Claro, obviamente, se compararmos uma Afrodite com uma Héstia, são totalmente opostos. completamente opostas. Eu estou a questionar porque, não necessariamente sobre o meu caso, mas estou a imaginar como é que será quando dentro de nós coexistem arquétipos que estão a viver, não é? Mitos, naquele momento muito vivos e que são opostos. Sim. Como viver com isso? Por exemplo, uma Deméter e uma Artemis parecem-me totalmente opostas. Sim, uma Héstia com uma Afrodite, por exemplo. Sim, existem mulheres que vivem assim. E homens, não falamos dos homens, mas o feminino existe também no masculino. Ou seja, o animus e anima, que o Jung chamou, não é? Existem em nós e neles, não é? Então, os homens vivenciam o feminino através da mãe e das irmãs e das mulheres deles. É? Então, eles têm um feminino onde o mais comum no masculino de duas oposições é a mulher virgem, a virgem pura, etc, etc, e a puta, prostituta. Então, é muito, o que vou dizer é muito pattern, não é?
Para amantes, as putas são boas, mas para mulheres, não. Tem que ser uma Uhum. virgem bem imaculada e bem. Pois, mas isso já seria um condicionamento religioso, não é? Mas Já vem com os nossos condicionamentos. mas Exato, existe exato. há muito tempo. E- Olha, e- vê lá que nos mitos gregos temos a Héstia, que é a solteirona, que não quer. Ela não tem sexo. Uhum. Ela não tem sexo. Existe um mito no qual há um semideus, acho que era o Priap, aliás, que deu o nome a Prepúcio, depois a origem que tinha um falo gigante que a perseguia e ela ficava horrorizada. Depois Uhum. temos a Afrodite, então, quando esses dois arquétipos estão numa mulher ao mesmo tempo, é muito complicado. Pode criar, olha, vou dizer uma coisa que as patologias físicas podem ser derivadas, não é? Uma mulher que, olha, cuidado com o que vou dizer, não é em todos os casos. Uma mulher que tem regularmente infecções urinárias e não consegue ter relações sexuais. Embora ela goste de ter relações sexuais, mas não consegue. Há um conflito, pode haver um conflito interno desses dois arquétipos. Pois era isso que eu estava a tentar entender, como é que na prática isso depois se manifesta. Pela negativa e pela positiva, porque, por exemplo, pela positiva, só que um pensamento, não sei se isto faz sentido, estava aqui a pensar na Deméter e na Artemis, por exemplo, uma que pela ânsia de maternar, não é? E a outra que não quer maternar de todo, mas que quer, mas que ambas têm este papel no feminino tão importante, não é? Quando estas duas coexistem, talvez o seu lado Deméter pode acabar por parir, entre aspas, um projeto de mulheres e assim podem coexistir em harmonia, não é? Sim, há muitas maneiras de ser mãe. Há muitas maneiras de ser mãe. Não obrigatoriamente de filhotes humanos. Exato. Os mitos manifestam-se de formas distintas, não é? Não necessariamente. Exato. Ok, obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa, perguntar ou partilhar alguma coisa? Sim, Kelly. Eu também. Eu, porque a Carolina estava a falar dos opostos, eu também estava na minha cabeça com os opostos, mas do lado masculino, porque os deuses masculinos são tramados. E então gostaria de saber se podemos dizer que os deuses masculinos são correspondentes às deusas femininas ou não, ou há sempre um desencontro. Não sei se houve uns trabalhos feitos para ver um bocadinho a relação dos arquetipos masculinos. Se Não, também não, encontramos o pai, o filho, ou então são um bocadinho diferentes. não. O que nós vemos nos deuses masculinos, então, primeiro é essa repetição, ok? Esse padrão que eu vos falei, não é? Do Urano que está zangado, depois é castrado pelo filho, esse filho também está zangado e então é castrado, tá? E temos uma problemática muito similar, que é uma problemática de ter medo que o filho venha o substituir, que ele deixe de ser então um patriarca, uma coisa patriarcal, e muito controle sobre o feminino. Temos esse padrão neles todos. E depois o que eles fizeram foi dar o poder aos três irmãos, não é? Que são os mais conhecidos, Zeus, Hades e Poseidon, cada um com problemáticas gravíssimas, né? Então, todos são violadores, todos são belicosos, todos, ok? E depois passamos aos filhos. Então, temos o Ares, o Apolo, etc, etc. Então, é diferente. É muito baseado no medo de que o filho venha substituir e venha ficar. E então, eles têm que ficar. São deuses, mas eles têm que ficar muito ali no controle dos pais. Do pai, desculpa. Exato, são arquetipos mais conflituosos, podemos dizer, não é? Portanto, no inconsciente coletivo masculino não deve ser fácil. O Ares, sim, o Ares que é o deus da guerra, não é?
É o deus da guerra, por exemplo. Uhum. É violento. Mas temos outros que não são tão violentos. Temos olha, o Dionísio, não é? O Dionísio não é considerado violento, mas ele fala de uma sexualidade, do vício e do prazer ao extremo. Não podemos esquecer que os mitos e os deuses foram criados pelos humanos, pela sociedade grega, que é o alicerce da nossa sociedade. Então, é uma projeção do que era a sociedade grega. Há uma coisa muito interessante, por exemplo, que na sociedade grega as filhas não podiam herdar. Era por isso, aliás, que nos dias eles têm medo que os filhos fiquem no lugar deles. Quando há um mito que diz, Zeus diz que ele dá à luz a uma filha, ele tem tudo do bom e do melhor, não é? Porque é uma filha que ele próprio criou, para escrever o ego, ela é uma guerreira, que ela adora, né? Ter filhos guerreiros, não é? Mas ela nunca vai herdar oficialmente de nada. Então ele tem total controle em cima. Em vez do Ares, que é o filho legítimo, que é um guerreiro, que tudo e mais alguma coisa, mas eu não gosto do Ares, porque ele está cheio de medo que ele venha o substituir. Está muito uma história de egos, de medos sim, do patriarca, não é? Que está lá. Sim, existe um livro sobre os deuses, os deuses e os homens, acho que chamam. Deuses e o homem. Que fala dos arquétipos, dos Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Hephaistos, Apolo, Dionísio, e acho que chega. Acho que são 7. Então, também interessante. Para oferecer aos maridos. Não sei se tem em inglês. Foi uma psiquiatra americana que escreveu isso. Em inglês, em português. Não sei se existem outras línguas. Ok. Obrigada. Mais alguma pergunta? Ok, muito bem. Então, obrigada, foi muito bom. Muito bom estarmos juntas e vou te dizer, se alguém estiver interessado nesse grupo terapêutico, pode entrar em contato comigo. Ou então através da Carolina, para quem conhece a Carolina, ou diretamente comigo, para quem me conhece diretamente. E pronto, muito obrigada por essas 2 horas. E para quem quer comprar o livro, agora sim que eu lembrei que às vezes o livro está na editora, tá bem? Está escrito aqui a editora Mahatma. Podem comprar diretamente para a editora, para quem está interessado em comprar o livro. Tá bem? Pronto. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Tchau. Boa Obrigada.